Glória a Deus. Você pode dizer amém? Amém. Nós te adoramos, Senhor. Você está pronto para aprender? Amém? Você quer ouvir um pouco mais do Senhor Jesus? Quantos são apaixonados por Jesus aqui? Você é, Nicolas? Você é apaixonado por Jesus? Ah, mas que negócio é esse? Tu comprou igual? Isso que é discípulo, né, gente? 2 garrafas igual. Faz uma marca aí na tua, não quero beber tua baba, hein? Deus me livre. Brincadeira, viu, Ni? Mas não quero mesmo. Irmãos, abre comigo Apocalipse capítulo 1. Eu quero falar do nosso Senhor Jesus, versículo 13. Deixa eu te falar uma coisa. Você nunca mais vai olhar para o Apocalipse como você olhava, amém? Eu espero que essa noite você saia daqui e fale: pastor, eu não vejo mais o Apocalipse como eu via. Quem tem Bíblia aí, abre comigo, amém? Se tem no celular, se tem escrito. Irmãos, hoje eu fechei com a Monique, com a M Digital. É assim que fala, né, Monique? E nós vamos comprar, eu fiz uma encomenda de 30 cadernos de anotações, amém? Esses caderninhos, eles vão vir temáticos. E logo a gente vai estar disponibilizando para você poder comprar e anotar. Amém? Ela já vai começar a produção e vai ser uma bênção. Glória a Deus. A Sueli estava preocupada se a música ela estava atrapalhando, mas não, pode ficar à vontade, viu? Aqui a gente faz culto até com boate no lado. Imagina, né? Irmãos, Apocalipse capítulo 1, verso 13. Deixa aberto ali, todo mundo. Pastor, o que é a única coisa que não passará? Alguém responde para o pastor? Tudo passará, mas o que não passará? Palavra. A única coisa que não passou é a palavra. A única segurança que você tem na vida não é a tua conta bancária. Não é a tua fama, não é teu nome. É a palavra do Senhor. É a única coisa imutável. Então é nela que a gente descobre as coisas que são eternas. Amém, Antônio? Eternas. Eu tenho falado sobre Apocalipse e hoje eu quero trazer uma definição ao teu coração. Antes de entrar no texto, eu quero te falar quatro pontos resumidos de que você tem que saber para conhecer Apocalipse. Primeiro, o Apocalipse, irmãos, guarda esse conceito. Esses dias o Gelson me mandou um vídeo ali de um pastor famoso no Brasil, Paulo Júnior, muito famoso. Ele fala umas besteiras que eu penso, como é que pode alguém falar uma coisa tão besteirenta como ele? Cara, porque ele é uma bênção, irmãos, ele tem uma revelação da cruz de Cristo incrível, o Paulo Júnior, mas quando fala de escatologia e salvação, parece que o povo se perde. E a Bíblia, ela é falada por símbolos, amém? Amém? Veja bem, Apocalipse é um livro cheio de símbolos, mas esses símbolos, eles descrevem algo real. Por exemplo, quando alguém dá um rugido, e você quer falar, imagina o Vinícius, dando um rugido que nem de leão. Aí tu vai falar assim, o Vinícius, ele fez um barulho, né? O Caleb, quando eu estava lá jogando futebol, lá eu vi ele, Caleb! Que ele tinha ido para a rua, né? Lembra? Lá na casa de vocês, lá no Geu. Ele deu um berro, eu falei, que isso, rapaz? Onde é que está esse negócio aí, esse berro forte aí? Ele tão tímido, né? Acuado. E o Caleb lá na rua, ele deu um berro. Aí eu quero usar um símbolo, porque eu não sei como descrever. O Vinícius, ele falou e a corda vocal dele acentuou, e aí as ondas sonoras subiram e desceram. Eu não vou descrever assim. Eu vou falar assim, o Vinícius deu um berro como de um leão. Pronto, eu usei um símbolo de leão para descrever o berro que ele deu, amém? Então, o livro do Apocalipse, ele tem várias figuras para descrever algo. Só que as pessoas, muitas delas, pegam essas figuras e acham que são alegorias. Historinhas de faz de conta para te trazer uma interpretação que tu quer, e não é isso. Apocalipse, ele usa símbolos para poder te descrever alguma realidade espiritual, amém? Como você acha que João ia escrever um helicóptero?
Se aquela época, 2000 anos atrás, irmãos, não tinha nem pensamento de hélice. Como que ele ia descrever? Aí ele fala, né? Gafanhotos que voam, que tem cabeça de homem e tal. Ele fala no livro de Apocalipse. E faz um barulho como de muitos cavalos. Tac, 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 né? Então ele descreve, existem vários símbolos, só que nenhum símbolo do Apocalipse é de livre interpretação, amém? Tu tem que entender contexto e o que ele está querendo falar naquele texto, pronto. Tu não pode inventar. Por exemplo, tem pessoas que falam, a Bíblia fala aqui sobre os anjos das 7 igrejas e acham que é anjo de verdade, anjo, mas para que o apóstolo João ia escrever uma carta para anjo, se o anjo está vendo ele escrever? Não tem sentido. Só que a pessoa pensa que aquela palavra anjo, que na verdade não foi traduzido, que é mensageiro da igreja, é anjo, mas não é anjo, é pastores, são 7 pastores de 7 igrejas. Ali no capítulo 2 já tem isso. Então, só para você entender, Apocalipse tem símbolos, amém? E os símbolos descrevem algo, amém? Glória a Deus, então é isso. Pronto. Agora, segunda regra, existe na Bíblia livros sinóticos. O que são livros sinóticos? Os livros sinóticos são livros que se completam. Por exemplo, o livro de Josué fala do quê? Alguém sabe? Sobre guerra. O livro de Josué fala sobre conquistar a terra prometida, o 5º livro da Bíblia, não, o 6º, sobre conquistar a terra prometida, amém? Amém, é guerra. O livro inteiro fala de guerra. Qual que é o livro do Novo Testamento que fala de guerra? De batalha espiritual? Ninguém tenta aí? Efésios, quem falou? Luiz, ó, tá chegando a pastor. Efésios fala de guerra. Então, o livro de Josué e o livro de Efésios, eles se completam. Se você ler Efésios e Josué, tu vai ver que eles se completam. Qual o livro que completa Apocalipse? Daniel. O livro de Daniel não dá para entender sem Apocalipse. E o livro de Apocalipse não dá para entender por completo sem Daniel. Na verdade, tem coisas que estão escritas em Daniel que João reescreveu em Apocalipse pela visão que o Senhor deu para ele. Então, o livro do Antigo Testamento que completa Daniel, que é a revelação do fim, que completa João, Apocalipse, é Daniel. Então, Daniel e Apocalipse se completam. Outro livro que é sinótico ao Apocalipse, Gênesis. Os 10 primeiros capítulos de Gênesis. Por exemplo, no começo de Gênesis, Deus cria o mundo, amém? Em Apocalipse, ele acaba com o mundo. No começo de Gênesis, o homem cai e é derrotado pelo diabo. Em Apocalipse, quem é derrotado? O diabo. Em Gênesis, o homem perde o Éden. Em Apocalipse, o homem ganha a Nova Jerusalém. Você está entendendo? Que um livro completa o outro. O Apocalipse, ele descreve o final do começo de Gênesis, ele dá o desfecho. Então ele é congruente, ele se coaduna diretamente. Então isso é muito importante, você ter esse entendimento. Amém? Próxima regra que você precisa entender para estudar a palavra de Deus e se apaixonar por ela. A Bíblia fala em números. Tu tens que entender, existem vários livros, eu posso indicar algum, mas tu tem que observar que os números na Bíblia falam. O número 7, por exemplo, é o número da perfeição. O número 4 fala de 4 ministérios. Dos 4 cantos da terra. O número 5 fala dos 5 ministérios. O número 12 fala de governo. O número 40 fala do fim de uma geração. Tudo na Bíblia, os números eles têm sentido. E também existem formas de Deus falar. Por exemplo, um dia vale como 1000 anos na presença do Senhor. O número 10 está ligado com juízo. Toda vez que tem o número 10 na Bíblia, está muito ligado com juízo. Então você tem que entender os números na Bíblia, porque eles falam. Amém? Outro conhecimento. Deixa eu explicar algo aqui. Agora eu vou entrar um pouco. Vamos submergindo, né? Imergindo essa aí, né? Vamos imergir, vamos descer um pouco mais na profundeza do Apocalipse. Deixa eu explicar algo para vocês. Eu vou montando um conhecimento no coração de cada um aqui que vocês precisam saber.
um dia um homem chamado Daniel, ele foi um cara muito excelente. E a Bíblia diz, a partir principalmente do capítulo 9 de Daniel, que ele teve uma visão. Irmãos, Daniel teve uma visão. E nessa visão, o Senhor fala, Daniel 9, do 24 ao 27, se você quiser anotar o que eu estou falando. Ele tem a visão do fim de todas as coisas. E ele começa a falar assim, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade, para fazer cessar a maldade ou a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Aí ele continua falando o que vai acontecer. E depois ele termina dizendo assim, e depois das 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações, e ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Ponto. Deixa eu resumir para você aqui em termos simples. São 70 semanas. Daniel falou que ia se passar 69 semanas. E aqui na interpretação de Daniel, cada um dia da semana corresponde a 1 ano. Então, cada semana são 7 anos. Então, desde a ordem da edificação de Jerusalém, que Daniel viu, teria que se firmar exatamente 69 vezes 7. Deixa eu ver quanto é que dá isso aqui. 69 vezes 7. 483 anos. 483 anos. 69 semanas. Vai pegando aí. Faltou 1 semana para terminar, mas ele diz que tem 69 semanas que o ungido pisaria na terra. Só que ele fala que na 70 semana acabaria a terra. Aí, vai comigo agora, em Lucas capítulo 19, 42, 44. Diz assim, Jesus disse, se tu conhecesses este dia, o que te poderia trazer a paz? Mas agora está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, te apertarão de todos os lados e te derribarão. E a ti e os teus filhos de dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não conhecesse o tempo da tua visitação. Sabe que episódio é esse aqui? Jesus, quem já viu no filme Jesus andando em cima do burrinho, do jumento, né? Do jumento entrando, e eles falando glórias a, Hosana. É esse momento. Exatamente nesse momento, 6 de abril de 32 depois de Cristo, quando Jesus entra naquele local, se cumpriu 483 anos, desde que Daniel viu o que viu. Se você estudar história, pode fazer um estudo minucioso, eu te estimulo a fazer isso, aconselho. Você vai ver que foram 483 anos desde a queda de Jerusalém até Jesus entrar lá. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se debruçou e chorou, porque ele sabia que estava se cumprindo aquilo que Daniel tinha visto. Naquele momento, se cumpriram as 69 semanas. Acabou. Agora só tem uma coisa que não se cumpriu. E eu vou ler novamente o que eu já tinha lido. Depois das 69 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá.
e o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Existe uma semana, 7 anos, que ainda não aconteceram. A história parou no dia em que rejeitaram Jesus, e acabou por ali. Para os judeus, a história não continuou correndo. A profecia de Daniel parou por ali. Isso chama-se hiato. Aconteceu tudo o que Daniel falou, mas o fim ainda não. 69 semanas aconteceram. 483 anos, só não aconteceram 7 anos para fechar 490. Vai montando aí o que eu estou te falando. Para eu terminar esse pensamento, eu não vou ir mais fundo do que isso. Daniel viu que no fim virá um grande juízo de Deus, e ele durará 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, que são exatamente 7 anos, que corresponde à última semana. Agora, por que que isso não aconteceu? Porque lá em Colossenses fala que existe um mistério não revelado, que é a igreja. Presta atenção no que eu vou te falar. Daniel não viu a igreja. Ele viu o fim de Israel e o fim dos dias, mas ele não viu esse tempo chamado graça, aonde nós temos uma aliança com o Deus de Israel. É aí que tu entra. É essa parte que você começa a fazer parte da história. É aí que se abriu para você. Então, a profecia de Daniel, ela define o fim. E eu quero pontuar isso aqui. Pastor, aonde está a base do fim na Bíblia? Daniel, capítulo 9. Se você estudar, todas as profecias aconteceram, menos o final da profecia de Daniel. Entenderam? Amém? Agora guarda esse conceito que falta 7 anos. Falta 7 anos de juízo na terra. Ponto. E aqui agora, por que que o pastor falou tudo isso? Porque a Bíblia fala, irmãos, por favor, guarda esse conceito, em números. Os números na Bíblia têm símbolos, e esses símbolos precisam ser observados. Amém? Guardou no teu coração? Amém? Então, amém. Agora, pronto. A última regra que eu quero que você guarde no teu coração. Para você entender Apocalipse, você precisa entender como que Jesus é descrito em Apocalipse. Como Jesus é descrito em Apocalipse. Você precisa entender. Agora, abre comigo, Apocalipse capítulo 1, verso 13. 4 regras eu falei. Vai abrindo aí. 4 regras eu falei. Apocalipse é por símbolo. Existem livros sinóticos. Existem números na Bíblia que você precisa compreender a simbologia dele. E o quarto é, você vai errar a interpretação de Apocalipse se você não entender quem é Jesus no Apocalipse. Amém? Agora, pastor, aonde eu descubro quem é Jesus no Apocalipse? Apocalipse capítulo 1. Veja ali, ó, do verso 5, a Bíblia diz assim, ó: da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora, lá no verso 13, João, na ilha de Patmos, começa a descrever Jesus. E aqui eu quero que você guarde essa aula. Hoje, eu vou descrever Jesus no Apocalipse para você. Se você guardar esse conceito, dificilmente tu vai errar o resto do livro. Vocês estão conseguindo me entender? Se você discernir, se alguém está sonolento, pega um café lá, amém? Pode pegar, está autorizado. Mas prestem atenção.
Você tem que entender quem é Jesus hoje, aqui e agora em Apocalipse. Eu estou falando com uma igreja que já não é mais uma igreja simples, né? Mas é uma igreja que já é mais avançada de conhecimento. E quem não entender, converse com os irmãos. Vamos lá. No meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares, ou vestes compridas, e cingido pelos peitos com um cinto de couro. Com um cinto de ouro. Eu vou descrever Jesus aqui para você. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Em seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. A sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha em sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como de sol, quando na sua força resplandece. Eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. Ele pôs sobre mim a sua destra e disse, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Amém? Então presta atenção. Primeiro, ao Filho, deixa lá no 13, ao Filho do Homem. Quem que é Jesus? Homem. Guarda esse conceito. Marcos capítulo 9, verso 31. Tudo que eu vou falar de interpretação dos símbolos, eu vou utilizar a Bíblia. É um estudo que vai demorar 20 minutos, mas você precisa guardar e anotar. Todas as características que eu acabei de ler dele, eu vou puxar na palavra dele, na ação dele, para você entender. E você vai guardar esse conceito. Marcos 9, 31. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao 3º dia. Filho do Homem, Filipenses 2, 5, 8, ele esvaziou da sua glória, e se tornou como homem. Então Jesus era o quê? Homem. O Jesus descrito em Apocalipse era homem. Homem. B, vestido com vestes compridas ou vestes talares. Pastor, o que isso tem a ver? Essa veste que ele estava vestido era a veste do sumo sacerdote. O Jesus que a Bíblia está descrevendo aqui é o Jesus que podia operar o ofício de sumo sacerdote, que era trazer a lei de Deus para a terra e sacrificar para Deus com perfeição. Então Jesus, ele é perfeito e tem autoridade para se comunicar com Deus. Vestes talares, as roupas compridas. Amém? C, cingido pelos peitos com cinto de couro. O que é isso, pastor? Cinto de ouro. Que couro? Cinto de ouro. O que é esse ouro? O que é esse cinto? Quando o sumo sacerdote ou quando um rei utilizava esse cinto, é porque ele tinha dignidade e capacidade para reinar. Por exemplo, o Vander é dono da Teleios, solda. Ele tem autoridade nata. Se ele chegar aqui na frente e falar sobre ferro contigo, espiritualmente ele tem um cinto de ouro de capacidade de governo para esse assunto. Eu não tenho. Eu não tenho capacidade e poder e autoridade para governar Teleios, porque eu não sei sobre solda e nem sobre serralheria. Jesus aqui, ele recebeu autoridade para reinar a terra. Cinto de ouro. Êxodo 28, 15 e 28 e Isaías 22, 11. Eu vou ler Isaías 22, 11 para ti. Diz assim: o que ama a pureza do coração e tem graça nos seus... Não, isso aqui é provérbio. Vi que tem alguma coisa de errado.
22:11. Fizeste também um reservatório entre 2 muros para as águas do viveiro velho, mas não olhaste para cima, para o que tinha feito, nem consideraste o que formou desde a antiguidade. E o Senhor dos exércitos, vos convidará naquele dia ao choro e ao pranto, a rapar a cabeça e ao cingidouro do cilício. Mas eis que... Não é esse aqui, gente. Perdi o texto, perdão, anotei errado. Depois eu mando para vocês, amém? Mas é um texto que mostra a autoridade do Senhor no governo. E eu estou tentando cavar aqui, mas não dá. Era para ser Isaías 22:11. Mas eu errei na minha anotação. Mas enfim, esquece e fica com o conceito, amém? O conceito é que o cinto de ouro tem soberania e capacidade de governo. Pronto. Então Jesus, ele estava habilitado para governar. Está aqui, Apocalipse capítulo 1, verso 13. Mostra Jesus apto para governo. Está descrevendo ele. Próximo. Cabelos brancos. O que fala de cabelos brancos na Bíblia? Sabedoria e experiência, excelência, uma referência a Daniel 7:9. Então, sabedoria e experiência. Jesus tinha sabedoria, presta atenção na imagem dele, cabelos brancos. Agora, continuando o texto, fala assim, ele tinha olhos como chama de fogo. O que é isso, pastor? Os olhos como chama de fogo, a Bíblia diz em Hebreus 4, que o fogo consome. O olho como chama de fogo, ele fala da onipresença, da onisciência de Deus. É quando a penetração deles consome todos os teus sentimentos, não há nada diante do Senhor Jesus, guarda isso, que fica escondido. Não tenta negociar com Deus. A característica de Jesus descrita aqui é olhos que consomem, que vê além do que você transparece. Onisciência. Olhos como chama de fogo fala sobre nada ficar escondido perante o rei. Esse é o Jesus descrito na visão de João. A palavra também diz, e os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Irmãos, presta atenção. Bronze e latão, na Bíblia, é juízo de Deus. Quando a Bíblia diz que o céu é como um céu de bronze, é porque ele está fechado. A tua vida não rompe. Sabe quando fala assim, pastor, a minha vida não dá certo? É porque tem um juízo de Deus ativo na tua vida, e é como se fosse um teto de bronze. E aí quando as pessoas começam a se alinhar com o pastor e com a palavra de Deus, falam, nossa, parece que a minha vida está rompendo. É porque quando a tua vida está rompendo, é que o teto de bronze está saindo e os céus estão se abrindo. Amém? Agora, por que Jesus tinha esse pé? E a Bíblia diz que ele tinha o pé semelhante ao bronze reluzente, mas como se tivesse sido polido, ou refinado, ou passado pela fornalha. Porque o juízo de Deus veio sobre Jesus, mas não encontrou nele injustiça. Agora presta atenção no que eu vou te perguntar. Essa é a imagem de Jesus. Se o juízo de Deus bater na tua casa hoje, ele te encontra puro e justo ou apto para condenação? O teu coração, as tuas escolhas, é isso aqui que Jesus aponta, ele era puro. Depois disso, a Bíblia fala que tinha voz como voz de muitas águas. O que é isso, pastor? Onipotência. Ezequiel 1:24 e Ezequiel 43:2. Isso fala da onipotência do Senhor, da força dele, voz como voz de muitas águas. Sabe, irmãos, quando eu vejo essas imagens, o mundo fica tão pequeno. Voz como voz de muitas águas, que não tem como ser calada. O Senhor, ele tem uma onipotência, ele tem um poder que não tem como destituir. Esse é o Jesus que está sendo pintado aqui. Não é o Jesus da manjedoura, presta atenção nisso. É o Jesus rei. É o Jesus que quando você olhar para os olhos dele, a Bíblia diz que João caiu como morto. João falou, eu não sou digno de olhar para ti. É esse Jesus que tu tem que ver hoje.
Senão tu não vai entender o Apocalipse. Aí o texto continua. 7 estrelas à sua destra. Isso fala, terminando o texto aqui, ele fala o que é as estrelas. Ele fala que eram os 7 pastores das 7 igrejas. No verso 20. Ele tem na sua mão os pastores de verdade, amém? Os pastores de verdade estão na destra de Jesus. Aleluia! Quem é pastor de verdade, ele está sustentando o ai daquele que toca na destra de Deus. Irmãos, toca na destra do Mike Tyson para tu ver o que vai acontecer contigo. Agora tu imagina tocar na destra de Deus, irmãos. Os pastores de verdade estão na destra dele. Ele é soberano na igreja. Ele governa, por isso que ele mandou 7 cartas para 7 igrejas. Está ali. Da boca sai uma espada. Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra de Deus, que é a verdade, é uma espada de 2 gumes que corta profundamente. Divide a alma do espírito, ossos da medula. O que isso significa? Que a verdade está na boca de Cristo. Pastor, eu ando com Cristo. Tu só anda com Cristo se a verdade estiver na tua boca. Esse é o Jesus que está descrito aqui. A verdade que corta e revela sai da boca dele. Da sua boca saía uma espada. Eu estou te traduzindo biblicamente os símbolos. O rosto dele reluzia. O que é reluzir o rosto dele, pastor? Eu tenho 3 textos que eu gosto: Malaquias 4:2, Mateus 17:2 e Salmos 3:6. É a glória de Deus manifesta na terra. A glória, a santidade. Sabe quando você está próximo de uma pessoa que ela é pura, que a glória de Deus está com ela? Você vê a manifestação. Você tem desejo de estar. Então, Jesus, ele resplandece a face, fala de santidade e manifestação. Mas ele continua: eu sou o primeiro e o último. O que é isso, pastor? Romanos 11, 33 ao 36. Ele é eterno e imortal. Eu sou o início e o fim, o primeiro e o último. Isaías 44:6 fala: não há Deus fora de mim. Não há Deus fora dele. Ele é eternidade. Você não consegue compreender na sua plenitude, você só consegue tentar vislumbrar um fecho dele. Você já pensou que o universo não teve início, mas ele não? Deus nunca teve começo. Ele está no início e no fim. Ele é imortal. Aí ele continua dizendo: estive morto, mas eu vivo. Aleluia! Sabe o que ele está falando ali para João? Olha, eles me mataram, eu desci, só que a morte não pôde me segurar. Aí ele fala assim: irmãos, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você consegue imaginar você morrer? Você já foi no velório, você já viu alguém morrer ou morto? Mas a morte não tem condição de segurar o corpo no caixão. É isso que Jesus viveu. E aí ele fala assim, ó: eu tenho na mão as chaves da morte e do inferno. Sabe o que é isso? É domínio total sobre o mal. O Deus que a gente está servindo aqui não é o Deus que vai nos dar um carro, uma casa, um celular. O Deus que a gente está servindo aqui não é o Deus que conserta só um casamento ou uma amizade, ou faz a gente ser um bom empresário ou bom funcionário. O Deus que está falando aqui é o Deus que venceu a morte. É o Deus que sustenta. Irmãos, como a gente tem medo da terra ainda com um Deus tão poderoso? É porque nós somos alheios a essa verdade. Ele domina sobre a morte. Olha o que está dizendo a Bíblia aqui, irmãos. Eu domino, eu tenho a chave da morte. Por que tu está com medo ainda? Vai para cima. Por que tu tem medo de avançar na vida? Por que tu tem medo de doença? Por que tu tem medo de rejeição?
Vai para cima, ele tem na mão a chave da morte, tu não pode morrer enquanto ele não quer. Não tem como a tua vida dar errado se ele falar que vai dar certo. Não há portas que se fechem diante da sua voz. É isso que está falando o Senhor Jesus aqui. É essa descrição que está dando o Senhor. Eu preciso que você guarde esse conceito, leia esse texto. Veja esses símbolos: experiência, soberania, governo, pureza, verdade. Está tudo aqui falando. Homem honesto, justo, puro, que venceu, que a morte não pôde deter, que ressuscitou. O apóstolo João fala assim: olha, eu estou na ilha de Patmos, aqui preso, devido a eu ter testemunhado que Jesus ressuscitou. Está ali, está falando no versículo 9. Ele fala: por causa do testemunho dele, eu estou preso aqui. Só que ele está me dando uma visão e ele pediu para que eu escreva para as igrejas. Aleluia! Homens que não vão se importar de estarem presos ou rejeitados, mas estarão vendo o fim, a glória de Deus na terra. Homens que não vão parar em seus negócios, casamentos e lazeres, mas que estão vendo o fim, como João viu. João viu algo aqui, irmãos, e ele caiu como morto. A minha oração essa noite é que tu veja isso, que tu perceba os pés como um latão reluzente, que tu perceba os cabelos brancos, os olhos como de fogo. Como que tu vai manipular na tua vida? Como que tu vai manipular tua esposa, teu marido, se os olhos dele te incendeiam quando tu olha para ele? Como não ser puro com as suas motivações? Como não querer ser justo? Por que querer ter razão diante de um homem que sai uma espada da verdade da boca? Eu não quero ter razão, eu só quero a verdade. E eu só quero mudar o que eu preciso mudar para ser como ele, enquanto dá tempo. Agora deixa eu falar algo. Todas as características que mostram o desfecho da salvação e esse rei poderoso que é Jesus, sabe o que isso significa? Apocalipse 5:2 diz assim, ó: quem é digno de abrir os selos, abrir o livro e desatar os seus selos? Ninguém no céu e na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu e pode abrir os selos e desatar os 7 selos. É ele que tem o desfecho da eternidade. Esse que eu acabei de descrever, não é o Jesus da manjedoura. Em nome de Jesus, que a tua visão não veja Jesus fraquinho numa cruz. É o Jesus com cabelos brancos de experiência. É o Jesus com uma face reluzente, resplandecente, olhos como de fogo. Sai uma espada da sua boca. Sabe, o Senhor Jesus, ele é muito mais, irmãos. Só que a gente passa muito tempo olhando para muita coisa. A gente está olhando para as coisas que não dão certo na nossa vida. A gente está olhando para a nossa dor, mas a gente não está olhando para Ele. Irmãos, ainda dá tempo de tu olhar para Ele. Ainda dá tempo de nós ver esse Jesus descrito no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho as chaves da morte e do inferno.
escreve as coisas que tem visto, e os que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro, são que as 7 estrelas são os pastores das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas da terra. Amém? Isso é Apocalipse 1. Esse é Jesus. Ele não é diferente. Qualquer coisa que tu lê a partir de agora, saiba quem é Jesus. Irresistível, imutável, eterno e imortal, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que venceu todas as coisas. Pastor, eu me sinto fracassado na minha vida. É porque tu não tem uma aliança profunda com Ele, porque não tem como fracassar com Ele. Não tem como fracassar com aquele que venceu. Não tem como fracassar com aquele que venceu a morte. Sabe, você ser bem sucedido na terra é importante para mim, mas você herdar o reino de Deus é muito mais importante. Então a minha oração é que você entenda isso. Agora, antes de terminar com esse estudo, voltando lá para Daniel, ele não tinha revelação de Jesus. Colossenses 1:26 diz que a igreja é um mistério não revelado. Por favor, irmãos, por favor, guarde no coração de vocês essa verdade. Colossenses 1:26, 27, bota ali, Colossenses 1:26, 27. A maior mentira do Brasil hoje acerca de escatologia é por causa desse problema aqui, ó. O mistério que esteve oculto de todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da sua glória, deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Pastor, o que é isso? A igreja, isso aqui, ó, não era revelado. Todo o Antigo Testamento, quando você lê, não existia a revelação da igreja. Daniel não viu a igreja. Nenhum profeta viu a igreja. Eles viram Jesus. Amém? Eles viram Jesus. Mas eles não viram a igreja. Pastor, por que você está falando isso? Porque a revelação da igreja está em Apocalipse, não está em Daniel. O que acontece em Daniel é para Israel. O que vai acontecer em Daniel é para Israel, a nação de Israel, os judeus. Apocalipse fala até o capítulo 4 da igreja. Depois do capítulo 4, do 5 ao 20, ela fala de quem? Israel. Então tu só não pode misturar. Tudo o que acontece a partir do capítulo 4 não tem a ver mais com igreja, não tem a ver com a tua história. Pastor, até onde está escrito a minha história? Até o capítulo 4, depois ela retorna no capítulo 20, quando fala do governo de Jesus. Você é um mistério não revelado. Você não precisa ser judeu para alcançar Jesus e andar com Jesus. Você só precisa confessar Ele como fiel e salvador e andar com Ele e fazer parte do plano profético. Então hoje eu descrevi para você biblicamente o que a Bíblia fala de Jesus em Apocalipse. E a partir de agora, com essa base, você vai poder avançar no conhecimento. Não tem como você errar se você guardar essas palavras que eu falei. Jesus é Jesus, igreja é igreja, judeu é judeu, Israel é Israel. Tudo é diferente. Deus trata com cada um de um jeito. Pastor, e tudo aquilo que eu vou ler no livro de Daniel vai acontecer com quem? Com o povo de Daniel. Quem que era o povo de Daniel? Os judeus. Os judeus eram o povo. A igreja, não, pastor, mas tem gente que fala que quando a Bíblia fala da igreja, do povo de judeu era igreja. Não, não, irmãos. Igreja é igreja. Judeu é judeu. O judaísmo é menor que a igreja. Uma vez um judeu quase me matou de brabo. Mas o judaísmo é menor que a igreja. Os judeus é o povo escolhido e abençoado do Senhor. Mas a igreja é a noiva de Cristo. Os judeus são os amigos.
mas a igreja é a noiva. Eu quero ser noiva, irmãos. Eu quero entrar na recâmara do rei. Eu quero ficar lá na intimidade. Eu quero poder cheirar de perto o meu Senhor. Sabe, eu quero poder ver Ele traçando os projetos de eternidade. Bom, agora eu vou criar uma nova sociedade celestial. Imagina! Tem gente que está achando que, pastor, só ser salvo tá bom. Tu não está entendendo. Sabe por quê? Ser salvo não garante que você vai estar com Deus no céu. Pastor, isso é heresia. Não é. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá Deus. No céu, tu vai poder até contemplá-lo de longe, mas só vai habitar com Ele quem casar com Ele. O casamento é análogo, lógico, não é que nem o nosso, mas é uma aliança profunda que nem o nosso casamento. E se você não alcançar esse lugar, tu vai ouvir falar que Pedro e João estão sentados com Ele na mesa, mas tu vai estar lá fora, tu vai estar no céu. Só que a mesa é para aqueles que entregaram a vida, como Jesus entregou a vida. Sabe, muitas pessoas batem em quem tem essa interpretação, mas está aqui, irmãos, eu mostro, existe um lugar maior, existe um lugar maior, olhos como de fogo, vestes que resplandecem. Deus quer te levar para um lugar maior, amém? A igreja não foi revelada no Antigo Testamento, só no Novo Testamento. E Deus quer te ensinar o Apocalipse. Você acredita nisso? Então se coloca de pé para eu orar por você. É uma bomba de informação, não é, irmãos? Esse assunto que eu dou aqui é assunto de faculdade, amém? Tem pessoas que pagam milhares de reais para aprender isso. E vocês estão recebendo do Senhor. Tem pessoas que vão para seminários no exterior. E vocês estão recebendo do Senhor. Deus é bom, não é? Amém? A Igreja Co é muito abençoada. Feche os olhos comigo. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença depois desse ensino. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, que se dispôs com o coração aqui, estar ouvindo essas verdades. Hoje nós descrevemos, Senhor Jesus, eu sei que com a minha linguagem eu sou muito limitado. Eu sei que tudo que eu falei é muito simples, perto da revelação da Tua glória, Senhor. Mas eu estou aqui, Senhor, com as mãos limpas diante da Tua presença, descrevendo a Tua palavra. Tudo passará, mas tudo isso que nós falamos hoje continuará eternamente. Isso muda as nossas vidas, isso muda o nosso contexto, isso muda a nossa história. Obrigado pela oportunidade de eu, como pastor, estar aqui falando da visão do apóstolo João. Quão grande que foi esse homem que reclinou no seu peito. Quão grande é essa verdade dessa visão na ilha de Patmos, que conseguiu ver o futuro, que conseguiu olhar para a grandeza do Senhor. Senhor, eu oro para que essa igreja veja os Teus olhos como de fogo, libere experiências aqui, Senhor. Eu oro para que essa igreja veja as Tuas vestes brancas, que a Tua igreja veja o Teu rosto resplandecer, porque no dia em que eu vi os Teus olhos, eu nunca esqueço, Senhor. Nunca mais a minha vida foi a mesma. Ninguém mais precisa pregar para mim, porque eu estou largado na Tua presença, porque eu sei quão grande Tu és. No dia que Tu descortinasse a graça, eu quase morri com o meu coração acelerado, Senhor. E eu peço que Tu venha tocar na Tua igreja, para que tenham a experiência do Alfa, do Ômega, aquele que morreu, mas está vivo e vive para todo sempre, aquele que em sua destra tem o governo da igreja, aquele que tem o cinto de ouro, soberania, que é cingido com glória. Traga a Tua igreja, Senhor. Eu te peço experiências sobrenaturais com essa verdade. Lance em nosso coração. Hoje o Apocalipse capítulo 1 fica mais aberto para nós. E eu peço que todos aqui
tenham uma visão diferente, leiam esse texto novamente e que esses símbolos falem ao coração, em nome de Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.